Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazer essa blusa de manguinhas bufantes. Para fazer essa peça eu usei agulhas de tricô número 4, 5 e 6 e o fio Magic Pull da Círculo. Eu tô deixando aqui na tela mais informações sobre o material utilizado e a estimativa de fio para cada tamanho do PP ao GG. Se você estiver usando o mesmo material que eu ou outros fios de espessura parecida e você tiver a mesma tensão de ponto que a minha, pode tecer a peça com a quantidade de pontos indicada aqui na tela para o seu tamanho. Se por acaso você usar outro material ou tiver uma tensão de ponto diferente da minha, use as medidas indicadas aqui na tela e faça o cálculo dos pontos para poder adaptar a receita. Caso você não saiba como fazer esse cálculo, eu deixei aqui no box de informações o link da aula que eu explico com detalhes como fazer isso. As medidas do corpo indicadas na tela são referentes à circunferência do corpo, então depois de calcular os pontos, divida por 2 para tecer cada um dos lados da peça. As medidas indicadas para as mangas são referentes ao punho, ou seja, é a medida para o início de cada uma das mangas. O cálculo dos pontos deve ser realizado com base em uma amostra de ponto malha, que é o ponto principal desse projeto. E depois de finalizar todos os cálculos, se necessário, ajuste para que cada uma das partes do projeto tenha uma quantidade par de pontos. Eu comecei a minha blusa pela parte das costas, colocando na agulha número 5 a quantidade de pontos indicada para tecer o projeto no tamanho que veste P. Depois de colocar os pontos na agulha, eu teci por 5 centímetros em ponto barra 1 por 1. Para fazer esse ponto, a gente tece em todas as carreiras uma sequência de um meia e um tricô. E caso vocês precisem ver o passo a passo na prática, eu deixei aqui no box de informações o link do vídeo que eu explico com detalhes como fazer o barra 1 por 1. Depois de finalizar os 5 centímetros de barra, eu vou trocar da minha agulha número 5 para a agulha número 6 e vou começar a tecer no ponto malha. Para fazer o ponto malha, a gente tece as carreiras do lado direito em ponto meia e as carreiras do avesso em ponto tricô. As minhas duas agulhas são da mesma cor porque elas fazem parte de um mesmo kit, mas a numeração é diferente, ok? Eu vou começar essa primeira carreira de malha tecendo todos os pontos em ponto meia, já definindo que esse é o lado direito do meu projeto. Então, do início ao fim das carreiras do lado direito, eu sigo tecendo todos os pontos que eu tenho na agulha em ponto meia. Depois de finalizar essa carreira em meia pelo lado direito, eu vou virar para o meu avesso. Já dispensei a minha agulha número 5 e a partir de agora eu vou tecer somente com a agulha número 6. E na carreira do avesso, eu vou tecer todos os meus pontos em ponto tricô. Então, em todas as carreiras do avesso do meu projeto, eu sigo tecendo todos os pontinhos em tricô. Depois de finalizar a carreira em tricô pelo lado avesso, eu já virei para o lado direito e agora eu vou seguir tecendo em ponto malha até completar 52 centímetros de comprimento, medindo desde o início da base, desde o início da primeira carreira do meu projeto. Esses 52 centímetros de comprimento é o tamanho que eu quero para minha peça, mas se vocês quiserem uma blusa mais curta ou mais comprida, é só mudar o comprimento de acordo com o gosto de vocês. Depois que eu finalizar os 52 centímetros de comprimento que eu quero para minha blusa, eu retorno para mostrar o resultado e para finalizar o arremate dos pontos junto com vocês. Eu segui tecendo a minha blusa até completar o comprimento que eu quero para minha peça, e agora eu vou fazer o arremate dos pontos pelo lado direito do projeto. Para fazer o arremate dos pontos, eu vou tecer todos os meus pontos em ponto meia, sempre derrubando o ponto anterior por cima do último ponto tricotado. Então, eu vou começar a minha carreira de arremate tecendo os primeiros 2 pontos em ponto meia. Agora, eu vou derrubar o primeiro por cima do segundo ponto. Vou tecer o próximo ponto em meia e derrubo o anterior por cima do último. Teço o ponto seguinte em meia e derrubo o anterior por cima do último. E eu vou seguir fazendo isso até finalizar todos os pontos que eu tenho na minha agulha da esquerda.
E o resultado do arremate vai ficando dessa forma aqui. Depois de finalizar o arremate dos pontos, a parte das costas da blusa já tá pronta e o próximo passo é dar início à parte da frente. E não se preocupem com as bordas enroladas, porque quando a gente tá tecendo no ponto malha, é normal isso acontecer. E depois, quando a gente for fazer a montagem da peça, isso vai se ajeitar. Para fazer a frente da blusa, a gente vai iniciar da mesma forma que a gente fez na parte das costas e vai seguir tecendo até quando faltarem 10 centímetros do comprimento total que a gente fez nas costas. Aqui no caso do meu projeto, que teci a parte de trás da blusa com 52 centímetros de comprimento, para fazer a minha frente, eu segui tecendo em até 42 centímetros de comprimento na quantidade total de pontos. E quando a gente chegar nesse momento em que faltam apenas 10 centímetros para finalizar a parte da frente, a gente vai fazer o arremate dos pontos centrais para iniciar a formação do decote. Para essa receita, eu vou arrematar os 16 pontos centrais, o que equivalem a 10 centímetros de largura de acordo com a minha amostra de pontos. Antes de dar início a essa próxima carreira, onde a gente vai fazer a formação inicial do decote, a gente precisa fazer uma continha. A gente vai pegar a quantidade total de pontos que tem na nossa agulha. No meu caso, que estou fazendo a peça no tamanho que veste P, eu tenho um total de 74 pontos. E eu vou diminuir pela quantidade de pontos que eu vou arrematar na parte central do meu decote, que são 16 pontos. Então, para mim, sobraram 58 pontos e agora eu vou dividir por 2 para saber a quantidade de pontos que eu vou precisar tricotar em cada um dos lados do meu decote. É importante fazer essa continha porque conforme o tamanho que vocês estiverem tecendo, ou se vocês mudarem o material, vocês vão precisar saber a quantidade de pontos para tecer em cada um dos lados do decote. Então, pelo lado direito do meu projeto, eu vou começar a minha carreira tecendo os primeiros 29 pontos em ponto meia, que é a quantidade de pontos que resultou no cálculo que eu acabei de fazer aqui junto com vocês. Então, eu vou tecer esses primeiros 29 pontos e já retorno para mostrar o arremate central. Finalizei os pontos iniciais da minha carreira, agora eu vou fazer o arremate dos 16 pontos centrais. Aqui a gente vai tecer da mesma forma que eu mostrei para vocês para finalizar a parte das costas. Então, eu vou começar fazendo os próximos 2 pontos em ponto meia e vou derrubar o primeiro por cima do segundo ponto. Arrematei um ponto. Vou tecer o seguinte ponto em meia e vou derrubar o anterior por cima do último. Arrematei 2 pontos. Vou fazer o próximo em meia, derrubar o anterior por cima do último. Arrematei 3 pontos. E eu vou seguir fazendo isso até completar os 16 pontos que eu preciso para a formação do meu decote. Eu já terminei de fazer o arremate dos pontos centrais e a gente vai ficar com esse resultado aqui. Antes de terminar a carreira, eu vou contar para ver se eu tenho a mesma quantidade de pontos que eu teci aqui desse lado para poder conferir. Então, eu vou contar aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Esse pontinho que está na agulha da mão direita já faz parte dessa quantidade de pontos para esse outro lado do decote. Então, agora é só finalizar a carreira tecendo os pontos restantes em ponto meia. Agora que eu já terminei a carreira onde eu fiz a separação inicial do decote, eu vou tecer cada um dos lados separadamente. Primeiro eu vou continuar tecendo esse lado, que é de onde está saindo o meu fio, e esses outros pontos vão ficar em espera aqui mesmo na agulha. Depois que eu terminar esse lado, eu amarro o fio aqui pelo lado avesso e continuo a tecer nesses outros pontos. Para fazer a formação do arredondado do decote, eu vou diminuir em cada um dos lados do meu decote 2 vezes 2 pontos e 3 vezes 1 ponto, totalizando 7 diminuições em cada um dos lados. Essa quantidade de 7 pontos equivale a cerca de 4,5 centímetros. Então, se vocês estiverem tecendo o projeto utilizando outro material, é importante vocês fazerem o cálculo dos pontos para saber a quantidade de pontos que vocês vão precisar distribuir nas diminuições para cada um dos lados do decote. Para fazer as diminuições desse lado aqui, que é onde já está saindo o fio, eu vou diminuir os pontos no início das carreiras pelo lado direito.
E nesse outro lado aqui, que é onde eu vou tecer depois, eu vou fazer as diminuições no início das carreiras pelo lado avesso. Então, agora que eu vou começar a tecer aqui nesse lado, que é onde já tá saindo a ponta do meu fio, eu vou virar para o meu avesso e na carreira seguinte, eu vou tecer em toda a minha quantidade de pontos em ponto tricô. Terminei essa carreira pelo avesso em ponto tricô, os meus outros pontos estão aqui em espera, na outra agulha. Agora eu vou virar para o meu lado direito e na carreira seguinte, aqui pelo início do decote, eu vou diminuir 2 pontos. Para diminuir esses 2 pontos é aquele mesmo arremate que eu já mostrei antes para vocês. Eu vou tecer os primeiros 2 pontos em ponto meia, derrubo o primeiro por cima do segundo, diminui 1 ponto. Agora eu vou tecer o ponto seguinte em meia, derrubo o anterior por cima do último, diminui 2 pontos. Agora é só continuar tecendo em ponto meia até finalizar todos os pontos que estão na minha agulha da esquerda. Finalizei essa carreira pelo lado direito, onde eu diminui 2 pontos. Agora eu vou virar para o meu lado avesso e na carreira seguinte eu vou tecer em toda a minha quantidade de pontos, tecendo todos os pontos em ponto tricô. Finalizei essa carreira em tricô pelo avesso, agora eu vou virar para o meu lado direito e nas próximas 2 carreiras eu vou repetir exatamente o que eu fiz nessas 2 últimas carreiras junto com vocês. Vou diminuir mais 2 pontos no início dessa carreira pelo lado direito e na carreira seguinte eu vou tecer os pontos que eu tenho na agulha em ponto tricô. Depois que eu finalizar as próximas 2 carreiras, eu retorno para mostrar o resultado e o próximo passo. Finalizei as 2 últimas carreiras que eu falei para vocês, então agora eu já tenho 4 diminuições para esse lado do decote. 2 diminuições aqui e 2 diminuições aqui. O próximo passo agora é fazer a diminuição de 1 ponto por 3 vezes. Então, na carreira seguinte, aqui pelo lado direito, eu vou diminuir 1 ponto no início da carreira. Então, eu faço os primeiros 2 pontos em ponto meia e derrubo o primeiro por cima do segundo ponto. Agora, é só seguir tecendo nos pontos restantes até finalizar a carreira. Finalizei essa carreira pelo lado direito, onde eu comecei diminuindo 1 ponto. Agora, eu vou virar para o meu avesso e na carreira seguinte, eu vou tecer todos os pontos para esse lado do decote em ponto tricô. Finalizei essa carreira em ponto tricô, agora eu vou virar para o meu lado direito. E nas próximas 4 carreiras, eu vou repetir exatamente o que eu fiz com vocês nessas 2 últimas carreiras. Então, por mais 2 vezes, eu vou diminuir 1 ponto aqui pelo lado do decote, completando as 7 diminuições que eu preciso para formar o arredondado do decote para esse lado da peça. Depois que eu finalizar as próximas 4 carreiras, eu retorno para mostrar para vocês o resultado e o próximo passo. Eu terminei de tecer as últimas 4 carreiras que eu falei para vocês, e esse é o resultado do arredondado do decote para um dos lados do meu projeto. Então, eu tenho aqui no total 2, 4, 5, 6, 7 pontos diminuídos. Agora, é só continuar tecendo na quantidade de pontos que a gente tiver na agulha, até completar o mesmo comprimento que a gente teceu na parte das costas. Depois de completar o mesmo comprimento, a gente vai fazer o arremate dos pontos pelo lado direito do projeto. O arremate dos pontos finais vai ser feito do mesmo jeito que eu já mostrei anteriormente para vocês. Além de medir na fita métrica, eu também gosto de contar as carreiras que eu teci. Assim, eu posso fazer na parte da frente a mesma quantidade de carreiras que eu teci na parte das costas. Para contar as carreiras, eu gosto de usar o lado do ponto tricô, porque eu acho mais fácil usar essas barriguinhas aqui. Cada carreira é feita por 2 barriguinhas do ponto tricô, ó. Uma para baixo e outra para cima, uma para baixo e outra para cima. Então, eu sempre uso a barriguinha de cima e vou contando carreira por carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
até contar todas as carreiras que eu teci em uma das partes do meu projeto. Então, eu espero que essa dica ajude vocês por aí, porque para mim sempre funciona. Eu já finalizei o comprimento total de um dos lados do meu decote e esse é o resultado. Agora eu já amarrei a ponta do fio que vem do novelo atrás desse primeiro ponto aqui que eu vou tricotar. Então, eu virei aqui pro meu avesso para poder mostrar para vocês, ó. Eu só passei a pontinha do fio atrás do primeiro ponto, na barriguinha do ponto tricô e dei um nozinho. Eu gosto de dar só um nozinho porque depois, se eu precisar desmanchar, fica mais fácil para eu tirar. E essa pontinha aqui que sobrou, é só arrematar ela depois por entre os outros pontos. Conforme eu falei antes para vocês, para esse outro lado do decote, eu vou fazer as diminuições pelo lado avesso. A quantidade de diminuições vai ser a mesma que a gente fez aqui nesse primeiro lado, só que aqui, ao invés de tecer os pontos em meia, eu vou tecer os pontos em tricô, porque eu tô no avesso. Então, eu vou tecer o primeiro e o segundo ponto da carreira em ponto tricô e vou derrubar o primeiro por cima do último. Vou tecer o ponto seguinte em ponto tricô e derrubo o anterior por cima do último. Diminui, então, 2 pontos. Agora, é só seguir tricotando nos pontos restantes em ponto tricô até o final da carreira. Finalizei essa carreira em tricô, onde eu iniciei diminuindo 2 pontos. Agora, eu vou virar para o meu lado direito. E nas carreiras do lado direito, para esse lado do decote, eu teço em toda a quantidade de pontos que eu tenho na agulha, sem fazer nenhuma diminuição. Então, eu vou seguir tecendo em ponto meia, até finalizar todos os pontos que eu tenho na agulha da esquerda. Finalizei essa carreira pelo lado direito em ponto meia, agora eu vou virar para o meu lado avesso e vou continuar fazendo a mesma quantidade de diminuições que eu fiz nesse primeiro lado do decote junto com vocês. Então, eu vou fazer mais uma diminuição de 2 pontos e depois eu faço 3 vezes a diminuição de 1 ponto. A única diferença mesmo é que aqui nesse lado do decote, a gente vai diminuir os pontos, tecendo eles em ponto tricô, pelo avesso. No resto, é o mesmo passo a passo. Depois que finalizar todas as diminuições, a gente vai seguir tecendo na quantidade de pontos restantes, até completar a mesma medida que a gente teceu nas costas e no outro lado do decote. E depois de completar toda a medida que a gente precisa, a gente vai fazer o arremate dos pontos pelo lado direito do projeto. Então, eu vou finalizar essa parte da minha peça e já retorno para mostrar para vocês o resultado. E depois de finalizar o comprimento do outro lado do decote, esse é o resultado da parte da frente da blusa. O próximo passo agora é dar início às mangas da peça. Para iniciar cada uma das mangas, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para iniciar cada uma das partes do corpo. A gente vai colocar na agulha número 5 a quantidade de pontos indicada conforme o nosso tamanho e vai tecer por 5 centímetros em ponto barra 1 por 1. Depois que a gente finalizar a barra, a gente vai trocar para a agulha número 6 e na primeira carreira do ponto malha, a gente vai fazer um aumento de ponto para cada ponto da carreira anterior. A gente vai dobrar a quantidade de pontos para poder dar o detalhe das manguinhas bufantes. Então, os aumentos que eu fiz para esse projeto foram com laçadas. Se vocês quiserem fazer algum outro tipo de aumento, fica a critério de cada um. Eu vou ensinar aqui do jeito que eu fiz, ok? Então, eu vou começar tecendo o primeiro ponto em ponto meia, já utilizando a agulha número 6. E agora eu vou dar uma laçada na minha agulha, passando o fio da frente para trás. Vou fazer o próximo ponto em ponto meia e vou dar uma laçada na agulha, passando o fio da frente para trás. Faço um ponto em meia e dou uma laçada na agulha, passando o fio da frente para trás. E eu vou seguir fazendo isso até chegar no último ponto da minha carreira. Eu segui tecendo até me aproximar do final da carreira, fazendo um meia e uma laçada. Sobrou esse pontinho na agulha da esquerda e para finalizar eu vou tecer esse ponto em meia também. Só que aqui eu não vou ter como fazer uma laçada depois desse último ponto, porque eu não vou conseguir tecer essa laçada pelo lado avesso. Então, o que eu vou fazer? Eu faço um ponto em meia sobre o último ponto da carreira anterior e antes de tirar esse ponto da agulha, eu vou introduzir a minha agulha pelo outro lado do ponto e vou fazer mais um ponto em meia sobre o mesmo ponto da carreira anterior. Aí, eu fiz um aumento aqui. Então, eu tenho um ponto de aumento para cada ponto da carreira anterior.
Então, contem aí para ver se vocês têm a quantidade dobrada de pontos depois dessa carreira com as laçadas, e se tiver, a gente pode continuar a tecer o projeto. Agora eu vou dispensar a minha agulha número 5, vou virar o meu trabalho para o lado avesso. Já peguei a minha outra agulha número 6 e agora eu vou tecer todos os meus pontos em ponto tricô, incluindo as laçadas, porque as laçadas vão se tornar pontos agora. Então, eu vou fazer os meus pontos em tricô, e quando eu chegar na laçada, vai ser um pouquinho difícil para tricotar, porque ela tá atravessadinha aqui, ó. Então, a gente tem que pegar ela por trás, ó, a gente vai lá atrás, vai pegar o fiozinho aqui, ó, e vai fazer essa laçada em ponto tricô. Ela vai ficar cruzadinha aqui na frente, ó. Então, vai ficar esse buraquinho aqui, enquanto a gente tá tecendo, aqui meio na base, mas depois, ao longo do projeto, a gente vai ver que esses buraquinhos vão ficar bem disfarçados e não vão ficar aparecendo. Esse próximo ponto que eu vou tricotar era o ponto que já estava em meia na carreira anterior, então é mais tranquilo. E aqui é onde tem a laçadinha, ó, de novo, eu vou vir aqui por trás. A gente não precisa virar o trabalho em todas as laçadas que a gente for tecer. Isso aqui eu tô mostrando pra vocês agora porque eu tô ensinando. Mas daí eu venho aqui atrás, pego esse fiozinho, tá? Ó, e faço o ponto tricô. Isso aqui eu tô mostrando pra vocês de acordo com o método de tricô continental combinado, que é o jeito que eu tricoto, tá? Infelizmente, eu não vou poder mostrar diretamente pra vocês como se fazem outros métodos, porque eu só sei tricotar no continental combinado. Mas é basicamente isso, a gente tem que cuidar pra deixar o fiozinho virado, pra não deixar o buraquinho. Ó, então, a gente vai tecer o nosso ponto em tricô normalmente e vai ficar com o pontinho da laçada cruzado, dessa forma aqui. Então, é só seguir até o final da carreira, fazendo os pontos em tricô, tanto os pontos que estavam em meia na carreira anterior, quanto as laçadas que a gente deu. E daí, a gente vai seguir fazendo isso até finalizar a nossa carreira. Eu finalizei essa carreira em ponto tricô pelo lado avesso da peça, trabalhando nos pontos e nas laçadas que eu dei na carreira anterior. Agora eu vou virar a minha manga para o lado direito e eu vou continuar tecendo em ponto malha, fazendo meia pelo direito e tricô pelo avesso, na quantidade de pontos que eu tenho na agulha. A partir de agora, a gente não precisa fazer mais nenhum aumento. Os aumentos vão ser feitos somente na primeira carreira do ponto malha, depois que a gente finalizar o ponto barra 1 por 1, beleza? Eu vou seguir tecendo a minha manga até completar 48 centímetros de comprimento, medindo desde o início da base. Esses 48 centímetros é a medida que eu preciso para o meu braço. Então, se vocês quiserem, vocês podem adaptar o comprimento da manga de acordo com o gosto ou com a necessidade do corpo de vocês. Depois que eu finalizar todo o comprimento que eu preciso, eu vou fazer o arremate final dos pontos pelo lado direito da peça, e eu retorno para mostrar para vocês como ficou o resultado da minha manga. Antes de mostrar para vocês a manga toda pronta, eu quero mostrar aqui o detalhe do comecinho da barra em direção ao ponto malha, a partir da carreira onde a gente fez os aumentos para dobrar a quantidade de pontos da barra. Então, a gente fica com esse resultado aqui com a manga aberta, e quando a gente dobra ela, a gente consegue visualizar já melhor como fica o efeito da manguinha bufante. Então, fica assim, ó, com esse resultado aqui. E depois de finalizar uma das mangas, a gente vai fazer a outra seguindo o mesmo passo a passo. E vale dizer para vocês aqui que eu não consegui mostrar na tela do vídeo as minhas mangas na largura que elas são realmente, porque, como eu já disse antes, o ponto malha enrosca demais e eu não consegui de jeito nenhum desenroscar as minhas mangas aqui na tela. Mas depois que a gente faz a costura, que a gente faz a montagem, tudo se ajeita e a peça vai ficar com a largura certinha que a gente teceu. E depois de finalizar as duas mangas, o próximo passo é dar início à montagem da peça. A gente vai começar a montagem da blusa fazendo a costura de um dos ombros para unir frente e costas. Depois disso, utilizando a agulha número 5, a gente vai levantar ao redor do decote uma quantidade par de pontos e vai tecer 3 centímetros em ponto barra 1 por 1. Eu tô utilizando a agulha número 5, que foi a mesma que eu utilizei para iniciar todas as partes da peça, porque eu quero que a gola fique com os pontos mais apertadinhos.
Se vocês não sabem como fazer a costura no tricô e nem como levantar os pontos ao redor do decote, eu vou deixar aqui no box de informações o link das aulas que eu explico com detalhes como fazer isso. Eu já terminei de fazer os 3 centímetros de ponto barra 1 por 1 e agora eu vou fazer o arremate final dos pontos. Como a minha gola ficou mais abertinha, eu vou fazer um arremate simples mesmo, mas se vocês quiserem fazer o arremate flexível, eu vou deixar aqui no box de informações o link da aula que eu explico como fazer isso. Eu fiz a minha gola tecendo esses 3 centímetros com a agulha número 5 e agora, para finalizar o arremate dos pontos, eu vou fazer com uma agulha menor ainda. Estou utilizando aqui a agulha número 4. E eu vou fazer com a número 4 porque eu quero que a última carreira com os arremates fique bem mais justinha. Se vocês quiserem, podem fazer com a 5 também, não tem problema, mas para mim é uma opção melhor fazer com uma agulha menor. Para fazer o arremate final dos pontos aqui no barra 1 por 1, eu vou tecer ponto meia sobre meia e tricô sobre tricô. Então, a minha carreira tem um ponto em meia aqui no começo, eu vou tecer em meia, e o ponto seguinte está em ponto tricô. Então, eu vou tecer esse ponto em tricô. Agora, eu vou derrubar o primeiro por cima do último ponto. O ponto seguinte está em meia, vou tecer em meia, vou derrubar o anterior por cima do último. O próximo ponto está em tricô, vou fazer ele em tricô e agora eu derrubo o anterior por cima do último. E é só fazendo isso até finalizar todos os pontos que a gente tiver na agulha da esquerda. Aonde for meia, a gente tece meia e aonde for tricô, a gente tece tricô. Depois de finalizar a carreira de arremate, esse é o resultado. Se vocês optaram em trocar para uma agulha menor para fazer a última carreira com arremates, vocês não precisam apertar muito ponto na hora de tecer essa última carreira. Se por acaso vocês fizerem o arremate final com a mesma agulha que vocês teceram a barra, vocês podem apertar um pouquinho mais os pontos para a gola não ficar muito aberta aqui no final, tá? Então, fica essa dica aí para vocês. Depois de finalizar a gola, esse é o resultado que eu tenho. E a nível de conhecimento, eu levantei um total de 86 pontos ao redor do meu decote. Essa quantidade de pontos pode mudar conforme o material que vocês estiverem utilizando e conforme a tensão do ponto de cada pessoa. O próximo passo agora é fazer a costura no outro ombro. Lembrando então de costurar as 2 extremidades da gola para fechar tudo certinho. E uma dica bem importante aqui, que é uma coisa que eu sempre faço. Antes de fazer a costura no outro ombro, eu alfineto meu ombro e experimento a gola da blusa para ver se vai passar certinho na cabeça, para ver se vai ficar boa no meu pescoço. Porque qualquer coisa, se a gente precisar desmanchar, é melhor desmanchar agora e refazer o que precisa antes de dar continuidade aos acabamentos da peça. Depois de finalizar a costura do outro ombro, o próximo passo é fazer a costura da manga no corpo da peça. Para fazer isso, a gente vai descobrir qual é o meio do topo da manga e vai colocar esse meio bem rente à parte da costura do ombro. É importante a gente contar a quantidade de pontos que a gente tem no topo da manga e dividir certinho, deixando metade para cada um dos lados do corpo. Eu também gosto de contar as carreiras que eu estou utilizando lá na parte do corpo e deixar tudo bem alinhado, usando as mesmas quantidades, tanto para frente quanto para as costas da blusa. Dessa forma, depois, quando a gente for fazer a costura nas laterais, vai ficar tudo bem alinhado, tudo bem sincronizado. E claro, para facilitar na hora de fazer a costura das mangas no corpo, eu gosto sempre de alfinetar as partes da peça para deixar já tudo bem separadinho. Então, sigam essa dica porque é super importante para tudo ficar bem, para tudo dar certo. Já finalizei a costura das mangas no corpo e o próximo passo agora é fazer a costura nas laterais. E depois de finalizar todas as costuras e esconder as pontinhas de fio que sobraram para o lado avesso da peça, a blusa está prontinha para ser usada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado de aprender mais esse passo a passo aqui comigo. Quem gostou, lembra de comentar aqui embaixo para me dizer o que achou e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, um super beijo para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!